normas, a partir da 4. A finalidade da Política Nacional de Saúde do Trabalhador. Ela vai definir os princípios, diretrizes, estratégias que vão ser observadas pelas esferas de gestão do SUS. Então, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador é gerida toda pelo SUS, pelas 3 esferas do SUS, para desenvolver uma atenção integral para a saúde do trabalhador, visando promoção, proteção à saúde e redução da morbimortalidade. Essa política, ela vem a partir da portaria 1823. Então, essa portaria define essa política nacional de saúde do trabalhador. A ênfase dela é em vigilância. Então, quando vir essa palavra, essa política, você tem que gravar que ela tem ênfase de vigilância. O que acontece com ela? Ela vai analisar o meio produtivo. Ela faz uma análise de meio produtivo e implanta ações baseadas no processo de produção do território. Então, ela vai implantar ações baseadas nisso. Então, essas ações de prevenção vão ser baseadas no meio de produção que tem naquele território. Então, no território analisado e nas doenças analisadas. Seus princípios, eles são de universalidade, integralidade, participação da comunidade, descentralização, hierarquização, equidade e precaução. Então, aqueles que a gente já viu. Os principais artigos que envolvem esses que a gente falou vai ser o 3 e o 7. O 3, ele fala que essa política ela é universal a todos os trabalhadores. Então, respeita o princípio da universalidade, no qual ela vai trazer que deve atender tanto os trabalhadores formais e informais, quanto os trabalhadores rurais e urbanos. Então, todos esses trabalhadores devem ser alcançados pela Política Nacional de Saúde do Trabalhador. A 7, ela fala sobre a equidade. Então, ela fala que tem que priorizar aqueles que estão em situação mais vulnerável. Então, aqueles que estão expostos a mais riscos, trabalhador infantil, então, trabalho infantil. Então, ela fala sobre isso. E a hierarquização, então, equidade e hierarquização. Os objetivos: fortalecer a vigilância, promover a saúde no ambiente de trabalho, incorporar a categoria trabalho como um determinante do processo de saúde e doença, e assegurar a qualidade da atenção à saúde do trabalhador usuário do SUS. O papel do Sereste. O Sereste, ele vem pelo RENASH. Então, o que é o RENASH? É uma rede que liga os pontos de atenção. Então, ela vai garantir uma atenção integral à saúde. E como ela garante essa atenção integral? Por meio do Sereste, que são os centros de referência em saúde do trabalhador. Então, vai ser a porta de entrada do serviço de saúde. Então, ela presta um serviço de assistência especializada. Então, ela tem uma função de suporte técnico, então, educação permanente, vigilância e assistente de saúde do trabalhador, fornecimento de um apoio matricial e é um centro articulador e organizador. Então, quando você falar sobre o papel do Sereste, você tem que pensar em função de suporte técnico, apoio matricial, articulação e organização. Então, função de retaguarda, vanguarda e sentinela é o que usa para definir o Sereste. Então, aqui. Ao que compete a execução de ações da saúde do trabalhador. Então, compete ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Isso veio determinado na Constituição. Finalidade da Política Nacional de Saúde do Trabalhador. A finalidade é aquilo que a gente falou, diretrizes e estratégias regidas pelas 3 esferas de gestão do SUS, garantida pelo Ministério da Saúde, com ênfase na vigilância, visando promoção, proteção à saúde do trabalhador e redução da morbimortalidade resultante de processos produtivos. Quem está sujeito à política nacional? Vai ser todos os trabalhadores. Então, todos os trabalhadores, seja formal, informal, privado, público, urbano, rural, todos esses trabalhadores são sujeitos à Política Nacional de Saúde do Trabalhador. Os princípios que a gente falou, promoção, proteção à saúde, redução da morbimortalidade, vão ser os principais princípios. E as diretrizes a gente vai incluir universalidade, integralidade, participação da comunidade, descentralização, hierarquização, equidade e precaução. O que significa RENASH? RENASH é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, que é estratégia de garantir uma saúde integral, que vai ser composta pelo Sereste. O Sereste são os Centros de Referência à Saúde do Trabalhador, vai ser a porta de entrada com atendimento especializado
e vai prestar assistência especializada, realizar promoção, proteção e recuperação à saúde do trabalho e investigar condições de trabalho. Utiliza dado epidemiológico em conjunto com a vigilância sanitária. Então, o que a gente acabou de ver envolve essas questões aqui. Então, agora a gente vai falar sobre a questão da notificação compulsória, o CAT e o SINAM. Então, a notificação compulsória vai ser a comunicação obrigatória à autoridade de saúde feita pelos profissionais de saúde sobre uma doença. Então, se o trabalhador ele chega queixando de uma doença, ele vai no médico do trabalho e o médico do trabalho atesta com febre amarela, esse médico vai alertar o SINAM. Então, se é uma doença imediata ou semanal, ele tem esse período para avisar o SINAM que teve um caso de febre amarela. Então, ele vai alertar o SINAM. Então, a notificação compulsória é uma comunicação obrigatória. Então, é obrigatório notificar essas doenças que são de notificação compulsória, né, ao SINAM. Então, notificação compulsória alerta ao SINAM. Já a CAT vai ser a comunicação de acidente de trabalho. Então, ela já comunica para assistência social. Então, notificação compulsória, o alerta vai para o SINAM. Então, febre amarela, Covid, essas